Ô, Teddy, eu sei que você anda fazendo palestras em universidades e você praticamente trocou tocar na noite por falar para um público mais qualificado. A pergunta é, a gente tem alguns artistas que, como nunca, nesses tempos bicudos e bipolares, estão se posicionando politicamente. O Lobão se posicionou de um jeito numa época, o Caetano Veloso de outro jeito, o Chico Buarque de outro jeito. Você acha que cai bem pro artista falar de política ou você evita falar disso nas suas palestras? Não, a palestra, obrigado pela pergunta, porque ela é bem legal de falar. Eu fui nessa história mesmo que tu falou, né? Que tu disse, não tocar tanto em bar, porque a gente falou, no momento de baixa, ou nos dias que tu não tem o que fazer e tal, o que tu faz? Eu, ao invés de investir nessa história assim, vou tocar em bar, vou fazer um outro lance na noite e tal, eu comecei a desenhar essa ideia de compartilhar as experiências da minha visão musical para um outro público. Então, criei essa palestra, que até o escritório que vende aqui de São Paulo, a Experiência, e é um negócio assim, eu falo sobre criatividade, sobre inovação e tal, sempre com um filtro musical e tal. Então eu tô dentro da música, sabe? Tô trabalhando com música, rola bastante música na palestra e tal, compartilho a experiência com as pessoas, então eu tô trabalhando com música, mas de um jeito diferente, né? Dentro da palestra eu não falo de política. E nos shows do Nenhum de Nós eu também procuro não falar de política. Por quê? Porque as pessoas que foram lá não foram ver um TED político e tal. Ou eu venho aqui, eu vim falar sobre nenhum e tal, não sei o quê. Se tu me perguntar, eu posso falar alguma coisa sobre o que eu penso e tal. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de discernimento nesse sentido e não usar um espaço que eu conquistei com mais 5 caras que pensam diferente de mim. Entendeu? Nenhum de nós, a gente tem... são 5 caras e a gente tem um pensamento diferente dentro da política, e eu vim aqui falar em nome do Nenhum de Nós sobre o meu pensamento, vão achar que é todo mundo. Eu não acho isso muito justo. Mas nas minhas redes sociais eu me manifesto sim. E me posiciono sim, né? Eu vejo no Twitter, quem quiser saber a posição política e ter algumas orientações, algumas dicas do que você pensa, é pelo Twitter que você costuma se manifestar. Eu vou te falar uma coisa, eu terminei a Camila com aquela, o ódio cega e você não percebe, né? Eu sou um cara, se tu segue, eu sou um cara sempre pelo diálogo. Verdade. E sempre pelo respeito total. Então, por exemplo, um fã vem me perguntar assim, o que tu acha do Bolsonaro? Entendeu? Eu fui lá e respeitosamente disse, ele não terá o meu apoio, porque eu não comungo das mesmas ideias que ele. Eu acho que a gente tem que tratar as coisas desse jeito, entendeu? Sim. Ter o respeito pelo cara, assim como a gente quer que tenha o respeito pelo candidato que a gente, por exemplo, ou por acaso apoia, né? Então eu acho que o que a gente precisa hoje, né, muito mais que se posicionar, e acho que está todo mundo se posicionando, é a gente prezar e tentar resgatar a questão do diálogo e de uma serenidade, que isso está realmente detonando com o país. Mais do que vai ser A, B, C ou D, a gente hoje em dia não sabe nem se vai ser alguém, porque a coisa está se exacerbando e ultrapassando todos os limites, as fake news por aí, as pessoas se posicionam, então a Marielle morreu, mas ela é contra mim, então eu vou dizer que ela morreu porque ela se suicidou, entendeu? Sim. Tem gente fazendo uma coisa parecida com isso. Os mais incríveis absurdos. Então, mas acho, vamos baixar a bola e vamos dialogar, porque o país está num momento delicado e o que a gente precisa é diálogo e respeito com todo mundo. E essa polarização não fomenta o entendimento, né? De jeito nenhum. Dificulta ainda mais o entendimento.